Glória a Deus. Paz do Senhor, povo de Deus. Vocês estão firmes? Alegres? Vivos? A Bíblia diz que os vivos louvarão ao Senhor. Aleluia. Que bom poder estar aqui uma vez mais, nesta manhã, para podermos entregar a vocês a palavra de Deus, que eu creio que vai servir como um alimento sólido para as nossas vidas nesta manhã de domingo, uma manhã muito maravilhosa, especial, onde estamos reunidos para celebrar esse memorial tão fantástico que é a ceia do Senhor. Jesus disse, Deus te abençoe, tá, Hélio? Ô, glória. Jesus disse que quando a gente for fazer esse ato, ele disse assim, olha, faça em memória de mim. Todas as vezes. Já estamos há 35 anos celebrando essa ceia, desde quando converti. E eu não me lembro de ter, eu acho que se foi muito, foi 2 ceias que eu me ausentei, por motivo de força maior. Mas sempre que fazemos isso, fazemos com muito temor na presença de Deus. Eu tenho por mim que todo culto é especial, mas existem 2 que são mais especiais, que é o culto da ceia e aquele culto batismal, onde nós estamos matando o velho e terrível homem pecador e fazendo ressurgir uma nova criatura em Jesus. E eu acredito que nesta manhã Deus falará ao nosso coração aquilo que nós estamos de fato precisando ouvir da sua palavra. Quero que você abra a sua Bíblia ou ligue-a, se você assim achar melhor. Vou ler uns salmos dentre os 150, o Salmo 51. E vou ler apenas um versículo aqui, para a gente poder discorrer sobre essa palavra que eu penso que vai ser muito importante para todos nós nesse dia de hoje. Feliz em poder saber que hoje praticamente é o último culto da ceia do ano, é isso? Eu sei que haverá uma virada aí, mas se considerarmos, esta é a última ceia do ano. E enquanto você procura o Salmo 51, e eu fico assim muito, temeroso e ao mesmo tempo muito feliz, porque quando você lê o Evangelho de João, capítulo 13, tem um título na celebração da ceia. Lá diz assim, olha, a última ceia. E eu acredito que quase todas, se não todas as Bíblias, trazem o mesmo título em João 13, a última ceia. Todas as vezes que eu entro para ceiar, Tiago, eu penso, pode ser a última. Vocês não alegrou não, gente? A última da terra. E Jesus disse que, quando ele celebrou a ceia, ele disse, não beberei mais do fruto da vide, até que venha aquele grande dia. E lá no céu nós vamos assentar na mesa com algumas celebridades. Pensa nas celebridades. Mateus capítulo 8 diz que assentaremos na mesa com Abraão, com Isaac e Jacó. Lá diz que assentaremos à mesa. Você imagina o tamanho da mesa, Tiago? Que vai ter gente para valer dentro do céu. Muita gente. E diga para alguém do teu lado, e você vai estar na mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Pensa numa coisa boa. Esses ícones da fé. E a gente vai reunir lá para nunca mais, Ana Carla, separar de Deus. Vai ser fantástico demais. Mas enquanto isso não acontece, eu estou trêmulo. Não sei porquê, toda vez que vou pregar eu fico nervoso. Temeroso, é claro. Tenso. Mas essa pode ser literalmente a última ceia, pastor Jaciara. E vá que aconteça que nem dê tempo de você fazer aquele cerimonial. E se assim for, aprove a Deus, lá no céu Jesus vai nos servir à mesa. Pensa numa coisa poderosa. Leiamos Salmo 51, já deu tempo para você achar. Versículo 7. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Vamos repetir esse salmo, por favor? 1, 2, 3. Purifica-me. Mais alvo do que a neve.
Eita, glória de Deus. Estamos nos seus lugares, por favor. Que Deus abençoe a sua bendita e poderosa palavra nesta manhã. Eu li a respeito uma vez sobre um velho pastor muito sábio, muito simples. E todas as vezes que ele subia ao púlpito para ministrar a palavra de Deus, isso já tem algumas décadas, era um pastor já bastante experiente. E ele, todas as vezes que subia no púlpito para ministrar a palavra de Deus, ele trazia junto à Bíblia um outro livro. Mas era curioso porque aquele livro só tinha 3 folhas. E ele nunca deixou que ninguém pegasse aquele livro para saber o que estava dentro daquele livro de 3 folhas. Um dia, um outro pastor muito chegado a ele, muito íntimo, disse: pastor, não leva a mal não, mas eu poderia perguntar para o senhor se o senhor não levaria a mal se eu pudesse ver esse livro que o senhor carrega junto à Bíblia. O pastor sorridente, velho, olhou para aquele jovem pastor e disse: olha, não é costume meu de eu mostrar esse livro para as pessoas, mas como você está muito chegado a mim, eu vou fornecer a você esse livro. E ele pegou aquele livro, e aquele livro só tinha 3 folhas. Uma na cor preta, uma na cor vermelha, e outra folha na cor branca. O jovem pastor ficou assim meio que intrigado e: pastor, mas não tem nada escrito nessas 3 folhas. Pois bem, aí é que você se engana, porque tudo da minha vida e da sua vida está escrito nessas 3 folhas. Pastor, mas eu não vi nenhuma letra escrita aqui. E o pastor disse: hoje eu vou ministrar sobre isso. Sobre, digamos que esses 3 estágios da vida do pecador. E aí eu vendo aquele testemunho, eu achei por bem de, antes de introduzir a minha pregação, falar sobre isso. Porque esse Salmo 51 retrata literalmente essas 3 folhas nas nossas vidas. Na minha, na sua e nas nossas vidas. Tem a folha preta, tem a folha vermelha e tem uma folha branca. A vermelha eu penso que seria mais ou menos nessa tonalidade aqui. Isso aqui é só um marca-texto. E eu penso que Davi, quando você dá uma lida nesse Salmo 51, buscando o pano de fundo no contexto que ele foi escrito, quando você lê o Salmo 51, acompanhando o pano de fundo, o porquê foi escrito esse Salmo 51, você nunca mais duvidará de que Deus é capaz de perdoar o mais terrível pecador. E eu sou apaixonado na biografia de Davi, porque afinal foi Deus que disse que ele era o homem segundo o seu coração. Mas, por mais apaixonado que eu sou na biografia dele, eu, não deixaria o Davi ter um escritório com a minha esposa nem 2 minutos. Alguém já pegou. Mas não deixaria mesmo. Por quê, pastor? Poxa, ele foi capaz de enrolar a mulher do homem mais terrível no seu exército, Urias. Urias era terrível, né, pastor Hélio? O cara estava matando para defender a arca, a presença de Deus, na guerra, né, pastor Éder? E enquanto ele está lá lutando de dente e unha, expondo a sua vida, Davi está usando a esposa. Aí você pensa comigo, por trás desse pano de fundo do Salmo 51, os acontecimentos que aconteceram lá. Davi quebrou os 10 mandamentos num só pecado. Ele cobiçou a mulher do próximo, o 10º mandamento, de Êxodo capítulo 20. E cobiçou, e não só cobiçou de olhar e encheu o olho não, encheu o coração. E enfim, fez uma barbaridade. Davi foi hipócrita, falso, mentiroso, adúltero, homicida. Você sabe o que é uma pessoa cometer todos os tipos de delitos? Davi. E aí, se falando daquela folha preta, lembra? Aquela folha negra. Aí vem a primeira parte da história do Davi, que a gente pode associar com a nossa. Quando Davi percebe que ele está todo emporcalhado, lameado, sujo, maculado, todo negro, por causa do pecado, ele resolve fazer uma oração que a gente leu ela aqui nesta manhã. Pensa numa oração poderosa, porque ele começa dizendo para Deus assim: Senhor, me purifica do meu pecado.
há um estado de consciência em Davi de que ele fez alguma coisa abominável, detestável, diante dos olhos de Deus. Porque, para quem não sabe, o pecado, em primeiro plano, ofende diretamente a pessoa de Deus. Porque Deus é santo. E Ele nos criou também para que fôssemos santos. Foi Ele quem disse várias vezes na sua palavra: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Então Davi dá uma olhadinha para dentro de si, fazendo uma introspectiva, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. A Bíblia manda a gente examinar a nós mesmos, para depois a gente ceiar. E Davi, fazendo esse ato introspecto na vida dele, ele percebe o quão enrolado ele está, ele percebe o quão sujo ele está, e o quanto ele precisa se limpar diante de Deus. E ele faz essa oração, nesse estado de sujeira, de podridão moral. E ele está literalmente agora consciente de que, se ele não receber de Deus um tratamento para ser perdoado, as coisas para ele não vai fluir daqui para frente. E ele resolve então trazer à tona, à baila, o seu pecado. Se você ler o Salmo 51, eu sugiro que você leia ele em casa completo, porque é um salmo muito lindo, tá? Eu imagino que nós deveríamos deixar essa Bíblia aberta em casa mais no Salmo 51 do que no 23 ou no 91. Até que essas páginas se amarelem tanto quanto do 23 e do 91. Por quê? Porque é o retrato da nossa vida antes de termos recebido a graça do Senhor. Porque nós cometemos delícias terríveis. A gente aponta os dedos para Davi com o nosso ato condenatório, e a gente pensa assim: olha, mas esse camarada pisou na bola demais da conta, né, pastor Éder? Aí a gente faz esse julgamento temerário, mas a gente não percebe o quanto nós somos igual a Davi. Ou você acha que foi só Davi que cobiçou a mulher uma vez? Davi cobiçou e a possuiu no leito. Jesus diz que se nós olharmos para uma mulher e a cobiçá-la, já cometemos adultério. Isso não mexe com a gente? Quantos de nós já fomos falsos com alguns dos nossos irmãos que guerreiam as mesmas guerras que nós no reino de Deus? Foi o que aconteceu com Davi em relação a Urias. Quantas das vezes agimos hipocritamente? Porque quando Davi traz Urias para dentro do seu palácio, diz para ele: fica aqui, rapaz, sua esposa está morrendo de saudade de você. Era que Davi queria que ele usasse a esposa naquela noite, para que daqui 9 meses, ele nem pensasse que aquele filho que nasceria seria de Davi. E Deus não pensa num Deus que capricha nas coisas. Não permitiu que Urias entrasse na casa para usar a sua esposa. E Davi literalmente ficou em maus lençóis. Aí Davi vai escrever uma cartinha, vai mandar por mão de Urias. Irmão, eu vou ser muito honesto com vocês. Eu sou crente, sou pastor. Mas se Davi põe uma cartinha daquela na minha mão, pastor Éder, você acha que eu não ia ler no caminho, não? Eu ia ler ela completa, lá do palácio até onde estava a arca, lá e a guerra. E eu descobrindo que eu estaria agora literalmente na iminência de morte, eu ia voltar para trás, eu ia arrancar o pescoço do Davi. Quem está comigo aí? Faria a mesma coisa? Nós somos esses homicidas em série. Aí Davi dá a cartinha na mão do Urias, ele vai para o campo de batalha, pensando que tinha nada a ver com ele. E na carta estava escrito: ô Joabe, quando você receber essa carta, põe o Urias na frente da guerra, e quando a guerra apertar o cerco, recue com os homens de guerra e deixa que o Urias seja morto. Gente, isso não é covardia? Essa é a folha preta da nossa vida. Quantas das vezes nós agimos hipocritamente com o nosso semelhante? É um ato bem assim, reflexivo nesta manhã. A gente vai ceiar, mas quantas das vezes nós olhamos para o nosso semelhante do nosso lado e falamos: será que ele está habilitado para ceiar hoje? Será que ele está apto, está digno? Irmão, para ceiar não tem ninguém digno. Está comigo aí ou não? Você sabe o que nos trouxe aqui para sentar na mesa com o Rei dos Reis e Senhor do Senhor? A graça. Pensa numa graça envolvente, que atraiu o nosso coração para esse ambiente. E nessa oração que a gente está copiando de Davi, a gente pode falar o que Davi falou para Deus: me purifica do meu pecado.
Por quê? Porque eu reconheço que eu estou negro diante dos seus olhos. Me limpa com seu hisopo, que era uma planta que se usava nos atos cerimoniais de Levítico e de Números. E aí a gente percebe a oração de Davi, o quanto ele é, sabe, sincero diante de Deus com as suas palavras. Me purifica com hisopo, lava-me e serei limpo, e serei mais alvo do que a neve. Gente, pensa comigo, que oração poderosa diante de Deus. Ele não esconde, ele não maquia o seu estereótipo, ele rasga o coração diante de Deus, ele se compunge, se quebranta, e ele se debruça no chão, ele se rasga todo, se quebra todo diante de Deus. E nessa oração que ele faz, ele fala: Senhor, olha essa folha negra da minha vida, ela pode ser branqueada. Então eu penso que a partir de agora a gente está falando dessa questão da folha preta, que serve para Davi, serve para tanto quanto os outros me ouvem aqui nesta manhã, serve para mim. Quantos de nós, quando fomos achados por Jesus, estávamos nesse estado de pecaminosidade, negros? Ou você acha que quando Deus pegou você, você estava santinho lá? Não. O que eu amo no Evangelho é que o apóstolo Paulo, discorrendo e teologizando sobre a graça, ele diz que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh, eu amo isso, pastor Éder. Como é que alguém morre por mim sendo pecador? Se ponha no lugar de Jesus, você morreria por essa pessoa do seu lado aí? Então Davi está orando e dizendo: eu quero ter essa página negra da minha vida restaurada. E o Senhor pode fazer isso comigo, porque eu cometi vários delitos diante do Senhor. Perdoa-me, me purifica, me lava. E aí a gente percebe que mesmo Davi estando tão atolado nesse lamaçal de pecado, ele foi alcançado pela graça. Que graça! E aí você fala: pastor, e aí, como é que fica a história dele? Calma, ainda tem mais 2 folhas. Eu estou falando da folha negra, dos seus pecados, das suas sujeiras. Mas aí vem a segunda folha. Lembra da segunda folha? Da vermelhinha? Aí você percebe nesse texto que quando Davi percebe que ele está num estado deplorável de miséria diante de Deus, e ele está crendo, pastor Éder, que em algum lugar, em alguma fonte, tem um elemento que pode limpar ele. E ele recorre a quem? Aquele que tem todas as fontes das nossas vidas em suas mãos. E ele fala: me lava, e eu serei limpo. Ele poderia recorrer até o rio Nilo, ainda que não fosse mais transformado em sangue. Ele poderia recorrer a qualquer uma outras águas, porque o que não falta nesse mundo é água, para que a gente seja lavado. Ele poderia correr aos rios negros e solimões do Amazônia. Ele poderia recorrer ao rio que Naamã foi sugerido, né? Ou ele mesmo sugeriu: eu quero me banhar, quero me lavar no rio Abana e Farfar, na Síria. Ele poderia muito bem recorrer às águas do Betesda, de João capítulo 5, porque lá até doença se curava naquelas águas. Mas ele vê que tem uma fonte superior. Ele diz: para o meu estado de pecado, não é qualquer água que pode me lavar. Eu estou pedindo para que seja limpo, mas tem uma água em algum lugar, para que essa água se jorre e me lave e me purifique completamente. Oh, eu amo o Evangelho. Porque capítulo 19 de João, se a minha memória não falha, o verso 37, quando Jesus está exposto no Calvário, nu, pelado, despido, todo envergonhado por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz que ele foi tão ultrajado, vilipendiado, machucado, açoitado. Isaías 53 dá um resumo do que Jesus padeceu no Calvário. Está escrito que ele foi moído pelos nossos pecados e por nossas transgressões. E se o Betesda tem 5 pavilhões, eu penso que o Calvário também, que Jesus estava nele, também tinha 5 pavilhões.
Como assim, pastor? Explica, eu detalho para você, na minha simples imaginação. Os 5 pavilhões, quando Jesus está exposto no Calvário, primeiro pavilhão da mão esquerda, prego cravado lá sangrando. O segundo pavilhão da mão direita, outro prego, aproximadamente de 17 centímetros, e o sangue esvaindo. O terceiro pavilhão do pé direito, um prego cravado de 21 centímetros. O quarto pavilhão, o outro prego no pé esquerdo. Pastor, e o quinto pavilhão? Esse é o que me derruba na presença do Senhor nesta manhã. Está escrito que um dos soldados, vendo Jesus naquela situação, pegou uma lança, pastor Éder, e o cravou aqui de um lado. E a lança perfurou e saiu do outro lado. E olha o que diz o texto do evangelista João. E quando Jesus foi ferido, saiu água e sangue. Lava-me e serei limpo. Não tinha outro elemento na terra, na natureza, para nos limpar, para nos lavar, pastor Wilton. Mas quando Jesus foi, alvejado aqui, que correu aquele rio, e eu penso que esse rio estava estancado, paralisado, desde a queda do jardim do Éden. E agora o rio está esvaindo ao nosso favor. Era Deus dizendo: ô pecador sujo, venha se lavar no meu sangue. Ô miserável pecador, venha ser enxaguado nas minhas águas limpas e cristalinas. Essa é a página vermelha da nossa história. O diabo tem uma mania de querer nos acusar, trazendo à tona o nosso passado. Todas as vezes que ele aparece com esse ato condenatório, acusatório, e justamente na semana da ceia, eu não sei se você percebe, as nossas maiores lutas se dão na semana da ceia. É tanta coisa. A gente parece que enfrenta um filme de terror na semana da ceia. É tanta tentação, é tanta provação para distanciar você da ceia. E o sangue gritando: eis, venha se lavar. É a água gritando: venha se banhar. Eu vou te limpar e você vai se tornar mais alvo do que a neve. Oh glória! Oh glória! Jesus exposto na cruz e está agora derramando as águas que nos lavam completamente. Poderia-se usar as águas dos mares, dos oceanos, dos maiores rios do mundo, e mesmo assim nós continuaríamos encardidos, pastor Éder, diante dos olhos de Deus. Mas com a água que esvaiu do lado do Senhor, eu posso dizer: aqui está uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro de Deus. Não tem outro elemento para purificação, não existe outro fator para que nos lave completamente, nos purifique, senão o precioso sangue de Jesus. O evangelista, ou melhor, o João, aquele que escreve as 3 cartas perto do Apocalipse, na primeira epístola, capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: olha, se nós andarmos na luz como Ele está na luz, e se tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Oh glória! Esta é a nossa página vermelha, pastor Wilton. O diabo traz à tona e diz: vocês não vão poder cear nesta manhã. Ah não. Ele não sabe que para ele que pecou uma única vez não tem solução. Mas como Davi, nós acreditamos, Davi dizia: só tem uma solução para mim, é ser lavado. E o diabo não sabe, ou às vezes ele sabe e finge que não sabe. Você pode ter cometido os piores pecados da sua vida diante de Deus, porque todos nós por natureza somos pecadores. Foi o João que disse: aquele que diz que não peca, já pecou e se tornou mentiroso. Pecamos, e pecamos pelo menos por 2 coisas: por comissão e por omissão. Pecamos premeditadamente e pecamos de forma omissa. Quando deixamos fazer uma coisa boa ao nosso semelhante, a gente não faz. Então essa página vermelha está aqui ilustrada no Salmo 51, verso 7. Me lava, me purifica, e eu serei mais alvo do que a neve. Eu estou na segunda folha, da folha vermelha. Mas tem uma terceira folha que eu amo, e essa eu faço questão de dar uma ênfase maior, que é a nossa folha branca. Oh glória! Isso, Tiago, me deixa,
Vontade de voar na igreja. Porque por mais pecadores que nós somos, quando Deus olha para nós, Ele diz: eu não vejo mais pecado em vocês. Porque eu sei que existem algumas questões teológicas que envolvem alguns processos. Por exemplo, o ato da justificação é instantâneo. Eu amo isso. Quando você recebe a Cristo na sua vida, você pode ter vindo negro. Aí Jesus te deu um banho no lava-jato dele, com o sangue dele assim, ó. Não usou nem metazil, nem solopan. Foi só o precioso sangue dele, lavou. Aí você vem para uma reunião dessa de ceia, viu, Paulo? E Deus olha para você e fala: ah, como está limpo. Porque no ato de aceitação a Cristo, fomos todos justificados pela fé. Foi instantâneo assim, ó. Por isso que às vezes a pessoa aceita Jesus, não passa pelo processo de receber um discipulado para o batismo, não batiza. Não, Senhor, eu conheço uma pessoa que eu batizei. Ela falou: pastor, me entrega a ceia que eu vou morrer. E eu cheguei atrasado. E alguém perguntou: será que ela foi salva? Que ela nunca ceiou no céu. Eu falei: imagine o privilégio. Vai entrar no céu pela primeira vez, vai ceiar com Jesus na eternidade. Agora, se você batizou e continua vivo como você está, aí vem o segundo estágio, que é o da santificação, que é um processo gradativo. O que é isso? Todo dia tem que se lavar, todo dia tem que se purificar, todo dia. Por quê, pastor? Interagem comigo. Quem aqui peca todos os dias? Ou será que é só eu que sou normal aqui? Quem peca todo dia? Por pensamento, por visão, por ouvido, por boca, enfim, a gente peca. Então o processo é gradativo. Mas Jesus está usando outro elemento. João capítulo 15, verso 3. Vós já estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho dito. Esta é a folha branca da nossa história nesta manhã. Que quando Deus olha para a nossa vida, Ele não vê mais aquela negridão, aquela sujeira imunda do pecado. Ele olha e fala: foi lavado, foi purificado. E por causa disso vai ceiar comigo. E o mais gostoso, né, de Apocalipse 3:20, Ele vai ceiar comigo e eu vou ceiar com Ele. Você pode dizer para alguém do teu lado: você não vai ceiar sozinho aqui hoje. Oh glória, Jesus vai ceiar com você. Pensa num convidado top. Pensa, vai ceiar com a gente nesta manhã de ceia. Mas eu tenho que terminar falando: por que é que o salmista, ele faz questão de enfatizar aqui: me lava, e eu serei mais alvo do que a neve. Pastor Éder, por que a neve? Me ajude, pense comigo. Por que a neve? Em termos de natureza, não tem nada mais branco do que a neve. Eu vi o pastor Carlos aqui. Levante a mão assim. Você foi nos Estados Unidos, já virou pregador internacional. Lá tem neve. Que cor que a neve é? Branca. E você percebe que a neve, na proporção que ela vai caindo, ela é tão branca, mas tão branca, que não tem nada que se compara, se assemelha com ela. Branca, branca que chega, dói as vistas da gente. No Canadá, a neve, ou melhor, neva. É neva que fala? Eu não disse neiva, gente, neva. Alguém já pegou também. Na Europa neva. Mas no Brasil neva. Aí tem um problema sério. Por que a neve? Porque a neve é só questão de ser testemunha e um exemplo que o salmista está dando para a gente. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo: gente, não tem nada mais branco do que a neve. Nada. Não tem nada. Mas a gente olha e percebe que tem algo mais branco do que a neve. O que, pastor? O pecador que foi lavado no sangue de Jesus. Pastor, é mais alvo do que a neve? Sim. É mais branco do que a neve? Sim. E eu estou dizendo isso com todas as minhas convicções que eu tenho no que eu estou pregando. Neve. Por que neve? Se fosse aqui no Brasil, Tiago, pensa comigo, eu gosto de viajar quando eu estou pregando.
Por exemplo, se fosse aqui, principalmente no Nordeste do nosso Brasil, vamos supor que um baiano estivesse fazendo essa oração, ou pelo menos permitindo que Davi estivesse no Brasil, nesse estado de pecado que ele está vivendo, e ele vai orar e aqui no Brasil não tem neve. Como é que Davi vai ter uma inspiração para falar com Deus a respeito da brancura? Eu penso que talvez ele oraria assim: me purifica e serei mais branco do que a polpa de coco. Tem nordestino aqui? Tem pelo menos um, para me ajudar a pregar. A polpa do coco também é branca, não é? Mas aqui no Nordeste não tem neve, então tem que usar uma coisa que se ilustre a respeito dessa brancura. Eu acho que a polpa do coco pegaria muito bem, né, irmão Hélio? Me purifica e serei mais branco do que a polpa do coco. Aqui no Goiás eu não sei o que você usaria como exemplo para se purificar. Mas uma coisa eu tenho certeza. A neve fala de algumas coisas, eu termino pelo menos citando, fazendo 3 considerações. A primeira, você percebe que a neve, ela obedece rigorosamente às estações? Quem já percebeu isso? Ela não cai sempre. Ela tem as estações dela, tem ou não tem? Mas aí, Tiago, vem uma coisa linda que eu acho na palavra, porque quando o Davi está dizendo, me lave, serei mais alvo do que a neve. Era Davi dizendo, Deus, eu sei que a neve tem as suas estações e ela obedece rigorosamente às estações, mas o seu sangue não obedece estações. E ele pode me limpar, eu posso ficar mais branco do que a neve, porque o seu sangue, ele cai em janeiro, fevereiro, ele cai em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, ele cai na segunda, cai na terça, ele pega um pecador sujo na quarta, missionária Ana, pega um miserável na sexta, ele me pegou numa quarta-feira que nem dia de culto era. Eu estava trabalhando na roça, 2 horas da tarde, eu tinha um geriza de crente, não andava muito com os crentes, porque não sei, por causa do tradicionalismo romano, me ensinou que eu não deveria me misturar com essa raça. E na quarta-feira, 2 horas da tarde, eu parei o serviço, e eu disse, eu vou procurar uma igreja de crente, e hoje eu vou entrar nela pela primeira vez na minha vida, aos 18 anos de idade. Cheguei em casa 2h30, meus pais falaram, o que foi que você parou mais cedo? Eu falei, eu vou na igreja hoje, mas hoje não é dia de missa, mas eu fiquei sabendo que tem um culto por aqui perto. Eu fui para o culto, dia 30 de setembro do ano de 90, na quarta-feira. Cheguei lá, o pastor pegou a mangueirinha do lava-jato do céu. Irmão, ele esfregou tudo que foi necessário na minha vida para me purificar, que eu me senti tão pecador, Tiago. Eu me senti tão desgraçado diante de Deus naquela quarta-feira. Porque para quem não sabe, arrependimento é o vômito da nossa alma diante de Deus. Quando um pecador fala, estou arrependido, é a alma no estágio de náuseas, dizendo, eu tenho nojo do que estou fazendo diante do Senhor. Eu fui para aquele culto pela primeira vez na minha vida. Oh, dia maravilhoso foi aquele. Eu saí de lá embebedado pelo sangue do Senhor. Saí limpo. O pastor pregou uma mensagem dura. Não pregou que eu ia ter carro bom, apartamento bom, que eu ia... Não, ele não pregou que eu ia ter dinheiro sobrando. Ele disse, se você se arrepender dos seus pecados, Jesus te perdoa. Ele te lava, Ele te purifica. Quando eu me dei, pastora Jaciara, eu estava na frente do altar chorando com as mãos levantadas de joelhos. Saí daquele culto. Oh, que culto foi aquele? Querendo contar para todo mundo que eu estava alvejado, que eu estava limpo. Embora nunca cometi um homicídio, graças a Deus, pelo menos em ato, porque a Bíblia diz que se alguém aborrece o seu próximo, já é matador, já é homicida. Nunca adulterei, nunca prostituí. Desculpa a expressão, não era viado. Era um idólatra, nominante, que eu não era lá muito chegado nas missas também. Cheguei em casa limpo, com a consciência tão tranquila diante de Deus, que eu pensava, se hoje termina a minha história, eu estou encontrando com o meu Pai. Por quê? Porque eu estava limpo, com a página branca na minha vida. O sangue me alvejou. O sangue me limpou. Mas eu tenho falado da segunda coisa relacionada à neve. A neve obedece à estação. E outra, a neve, você pode perceber que quando ela cai no chão,
de forma volumosa. Se tem alguma coisa por perto que pode macular a neve, seja uma lama, seja um pisotear de alguém, ela vai se manchar. Ela vai se sujar, não vai? Davi está dizendo, me lava e serei mais alvo do que a neve. Eu quero dizer para você que o sangue de Jesus nos limpa todo dia das nossas sujeiras. E o sangue dele, pastor Éder, continua limpo do mesmo jeito. É o sangue que não suja. Já tentaram tripudiar sobre o sangue dele. Mas o sangue permanece puro e limpo e branco. Pastor, não é vermelho? Sim, é vermelho, mas como eu estou falando relacionado à neve, mais alvo do que a neve. Escute bem. Você pode estar limpo aqui hoje. E o diabo pode tentar macular a sua vida, porque ele sempre vai fazer isso. Mas eu considero que nós somos aquelas garças brancas. Alguém conhece garça branca? Nós estamos andando sobre um mundo de lama, mas nós continuamos branquinho. Mesmo com os pés na lama do mundo, nós continuamos branco diante dos olhos de Deus. Essa é a certeza que nós temos, pastor Wilton. Por quê? Porque o sangue dele nos lavou e nós somos hoje mais alvo. Gente, me ajuda aí, estou quase terminando. Hoje nós somos mais alvo do que a neve. Então, em matéria de graça, não estou dizendo nem em matéria de natureza, porque eu falei que matéria de natureza não tem nada mais branco do que a neve. Mas em relação à matéria de graça, escute, nós pecamos terrivelmente todos os dias. E a gente, quando ora sinceramente, me lava e serei limpo, me lava e serei lavado. Olha, o que Deus está ensinando para a gente? Você vai continuar sendo purificado todos os dias. Porque o rio que estancou, ou melhor, que estava estancado em Jesus, que agora estourou-se no Calvário, continua jorrando água e sangue para a nossa vida até a eternidade. Ainda que queira nos macular, não vai conseguir. Porque o povo de Deus é um povo santo. E santo quer dizer separado. E eu termino, fica de pé comigo, só para dizer que estou terminando mesmo. A neve, como a neve, mais do que a neve. Romanos 5:20, Paulo diz assim, olha, para você que se sente tão pecador a ponto de falar, pastor, estou crente, estou na igreja, mas eu não vou ceiar hoje, porque eu não me sinto habilitado para ceiar. Escute, Romanos 5:20, aonde abundou o pecado, os da escola dominical me ajude, onde abundou o pecado, não importa o volume dos seus pecados, não importa a cor dos seus pecados, não importa quão intensos são os seus pecados. Olha, escute, a graça de Deus supera tudo isso. Não havia outra coisa senão a graça para dizer, ei, a minha graça vai superabundar na sua vida. É tipo assim, pastor Éder, é Deus vê o pecador como esse copo aqui, ele está cheio de água, não está? Aí ele vem com a graça dele e faz inundar e transbordar. Aí o diabo é obrigado a olhar e dizer, estava sujo. Até vi um sangue correndo ali. Mas agora estou vendo tudo branco. O que está acontecendo? A graça superabundante que caiu sobre nós. E hoje nós estamos cantando de ti. Alvo mais que a neve. Alvo mais. Se você melhorar, fica melhor. Se neste sangue vamos melhorar. Glória. Cante lavado. Cante purificados, cante. Sim, sangue. Oh, glória. Vamos provar para todo mundo. Alvo mais. Aumente o seu volume e declare isso. Alvo
mais. Se neste sangue lavados, glória. Estou terminando. Tem uma terceira consideração e última. Por que mais alto do que a neve? Porque neve não é nada mais, nada menos do que a água que se transforma em gelo. Pastor, e o sangue? O sangue é o que transforma em vida. Éramos para estar totalmente mortos, condenados literalmente para o inferno eternamente, mana. Mas hoje nós estamos limpos, lavados. E ó diabo, nós vamos ceiar. Com quem? Com aquele que derramou água e sangue sobre as nossas vidas. Vamos ceiar com quem? Com aquele que nos lavou e nos purificou completamente dos nossos pecados. Se o nosso coração nos condena, diz João, maior é Deus que nos justifica diante de todas as situações. Queria fazer uma oração, se você permite. Eu sei que a pastora Jaciara está doidinha para subir. Pode subir, pastora, para fazer o ato cerimonial da ceia. Pega um na mão do outro aí. Só os lavados. Se tiver sujo não pega não, que contamina. Só os lavados. Ô glória. Que leitura de salmo. Esse salmo, só a leitura dele já me fez assim, sabe? Me purifica com ensopo, me lava e serei mais alvo do que a neve. Faça uma oração aí de santo para alguém do teu lado e abençoe a vida de alguém. Ore, sabe, de forma altruísta, de você para outra pessoa. Ore abençoando essa pessoa que está fraca na fé. Ore para essa pessoa ser renovada nesta manhã. Ore para que a graça, o oceano da graça, caia sobre essa vida hoje. Jovem, Deus mandou te falar, fica firme. Não há pecado maior do que a sua natureza, não há. O sangue, a graça é maior do que tudo isso. E está te envolvendo nesta manhã. Mergulhe no rio. Oh, glória. Se lavem, se banhem, se enxaguem. O sangue está disponível. Lavem, purifiquem. Oh glória. Senhor, venha sobre a nossa vida nesta manhã. Purifica-nos, ó Deus. Purifica-nos, ó Pai. Lava-me, ó Senhor. Lava-me, ó Senhor, e serei lavado dos meus pecados. Purifica-me e serei purificado, Senhor. Meu Deus, mais algo, mais. Por que mais? Porque Jesus é mais. Porque Ele pode mais, Ele quer mais, Ele sabe mais. Por que mais? Porque Ele é mais do que o advogado que representa pra gente. Ele é mais do que o médico pode ser pra gente. Ele é mais, Ele é muito mais. Senhor, limpa nossas vidas completamente. Porque nós viremos ceiar contigo nesta manhã, conscientes de que caído um dia fomos, mas fomos erguidos e lavados no sangue. E hoje entendemos pela sua graça que nós estamos brancos, brancos.